Olá, damos as boas-vindas à série Territórios Educativos para a Justiça Climática, o programa do Educação Território que vai dialogar sobre temas fundamentais para a agenda dos territórios educativos e do enfrentamento à crise climática no Brasil. Eu sou Nathalie Simões, jornalista do programa Educação e Território, e para dialogar hoje sobre os impactos desiguais da crise climática, convidamos o Bruno Souza, do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, IBEAC, e do coletivo Encrespadas. Seja bem-vindo, Bruninho. Oi, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para as pessoas que estão nos ouvindo, né? Dependente do horário. Estou muito feliz e honrado de estar aqui no Territórios Educativos para a Justiça Climática, compartilhando um pouco de ações muito coletivas. Também estamos muito honrados, vai ser muito bom. O Bruno Souza é pedagogo e formado em Direitos Humanos pelo Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário, o IBEAC, integrante da Rede de Jovens Transformadores pela Democracia da Ashoka e cofundador do coletivo Encrespades, que atua na formação de professores e jovens em educação antirracista. Em 2023, ele foi eleito pelo Porvir como um dos 10 jovens ativistas que atuam em agendas prioritárias para o Brasil. Antes da gente iniciar com as perguntas, vou fazer minha autodescrição e aí em seguida Bruno faz também. Eu sou uma mulher negra de pele clara, tenho cabelo cacheado escuro, visto um blazer na cor vinho, com uma blusa preta, uso óculos de grau e atrás de mim tem uma cortina ali num tom meio marrom e é isso. Então, vou lá. Então, eu sou o Bruno, mas se preferirem, pode me chamar de Bruninho. Sou um homem negro de pele clara, também estou de óculos. Estou vestindo um moletom verde, porque está frio aqui em São Paulo, cabelo crespo, e estou realizando essa conversa do meu quarto. Então, atrás de mim tem uma porta aberta e um azulejo em formatos de bloquinhos marrons. Perfeito. E aí, começando aqui com as nossas perguntas, Bruninho, queria começar te perguntando de que maneiras a agenda de acesso à literatura, à educação antirracista e de justiça climática se integram na atuação do coletivo Encrespades. Uau, uma ótima pergunta, já para começar, né? Bem profunda. Olha, eu acho que é primeiro importante, quando a gente começa a pensar em pautas de educação, justiça climática, né, que é impossível discutir qualquer questão no nosso país, no Brasil, se as discussões, né, se a reflexão, se as políticas não passarem pelas questões raciais. Em um país onde a gente olha para a história, né, e tivemos mais de 300 anos de processo de escravização, não é possível conversar sobre qualquer coisa nesse país se as questões éticas raciais não for um pilar dessa discussão. Então, para a gente, enquanto IBEAC, enquanto coletivo Encrespados, essas são dimensões que são dimensões interdependentes, né, na formação crítica de crianças, jovens e adultos. Então, a literatura, para a gente, é um ponto de partida. Colocar livros de literatura na mão de crianças e jovens, né, ao invés de ferramentas de trabalho, é a possibilidade de que essas crianças e jovens têm de encontrar palavras para descrever as desigualdades que enfrentam, mas principalmente de encontrar palavras possíveis para descrever o mundo que querem viver. Então, pensar literatura, educação e justiça climática para a gente são essas dimensões que são interseccionais e interdependentes. Então, é olhar para como todos esses lugares de nossas vidas vai fazendo que determinados corpos, né, determinados gêneros, determinadas raças e características se movam de diferentes formas nessa sociedade. Então a gente olha para essas dimensões que como se fosse um grande emaranhado, né, que se cruzam e vão ajudando a criar possibilidades e caminhos e novas perguntas para os desafios sociais que a gente enfrenta hoje.
Então a gente olha para esse lugar da educação, literatura e justiça climática como esse emaranhado de conceitos e possibilidades para ir construindo caminhos possíveis para as juventudes, sobretudo para as juventudes periféricas. Perfeito. E ainda falando sobre o coletivo, eu vi que vocês realizaram um curso em Crespando o Clima, que foi voltado para educadores e estudantes da rede municipal de São Paulo, na região de Parelheiros, né, que é o extremo sul da capital. E aí eu queria te ouvir um pouco sobre como foi essa experiência do curso, como que foi realizado, enfim. E se você puder contar para a gente também, como que você acha que as mudanças climáticas engajam essa população mais jovem? Uau, ótimas perguntas. O projeto Encrespando o Clima, na verdade, a gente tem chamado a gente chamou ele um pouco de um percurso, né, que a gente experienciou. A gente percebeu que nas práticas do coletivo Encrespados, a gente já tinha desenvolvido algumas metodologias pensando questões raciais, né, juventudes, infância, a formação para gestores de instituições, e a gente percebeu que estava em voga, né, na mídia, a questão de justiça climática, né, das mudanças climáticas, que é um tema fundamental ser discutido, mas ainda a gente percebeu que as pessoas que estavam evocando, né, falando sobre esse lugar de justiça climática eram pessoas que não necessariamente tinham experiências parecidas com as nossas ou estavam muito distância da nossa realidade. E que isso é uma questão, mas que ótimo que tem em que todo mundo se engaje para trazer esse tema. Mas a gente percebeu que tinha conceitos, palavras, realidades que não se conectavam quando a gente pensava a realidade periférica. Então, acho que é muito importante também, quando a gente pensa em justiça climática, a gente também discutir e olhar para a justiça social. Em um país onde ainda, né, tem aquele dado que nos faz refletir sobre as questões raciais, sobre os corpos negros e juventudes, onde a cada 23 minutos um jovem negro é assassinado, a gente acredita que a questão de justiça climática, as pautas de clima e meio ambiente, também tem que perpassar essa discussão racial, sabe, de quais corpos estão podendo se expressar e existir. Então, se a gente olha para essas dimensões das desigualdades que existem no nosso país, né, e aí a gente coloca a injustiça climáticas, a gente sabe quais são os corpos mais vulnerabilizados e impactados por essa questão. E aí o projeto, né, o percurso Encrespando o Clima, aconteceu em parceria com outro projeto, né, ali na ilha do Bororé, aqui no extremo sul de São Paulo, na região do Grajaú, com a Casa Ecoativa, onde a gente ficou um período de um tempo ouvindo a comunidade, né, crianças, jovens e educadores, para entender qual eram as percepções e como eles sentiam esse impacto real ali no chão do seu território e do seu bairro. E a ideia era um pouco mapear, perceber, nos orientar de como a pauta de justiça climática pode ser traduzida em uma linguagem, mas principalmente em práticas que contribuam para responder às desigualdades que a população negra e periférica enfrenta no seu cotidiano, ou melhor, no seu cotidiário, né? Porque esse sufixo ano dá a impressão que é de ano em ano, né? O impacto de mudanças climáticas nos impacta diariamente. Então, foi um exercício e um percurso, né? Esse projeto de ir percebendo de como essas mudanças, essas injustiças, esses obstáculos nos impactavam no nosso cotidiário e como esse mapeamento, né? Como essa escuta ativa, como um espaço democrático e afetivo poderia construir respostas coletivas para esses desafios que a gente enfrenta. Muito bom. E aí, já falando também sobre racismo ambiental, que é um termo que tem se popularizado nos últimos anos,
mas mais entre a academia, ali entre ativistas, educadores e um pouco na imprensa também, né? Eu queria te ouvir sobre qual é a importância da gente debater as mudanças climáticas a partir dessa perspectiva racial. Acho que você já falou um pouco, mas se você pudesse aprofundar um pouco melhor. E como que o racismo ambiental ele se materializa, né? Quais os exemplos que você poderia dar dele em territórios periféricos onde a maioria da população é negra, conforme indicam estatísticas, né? Boa. Olha, eu acho que a gente pode olhar para alguns exemplos, assim, né? Se a gente olha para alguns dados, até fiz uma colinha aqui para não falar bobagem, né? Em tempos de fake news, então é bom a gente tomar cuidado dos dados e das informações que a gente compartilha. Mas se a gente olha, né, para as questões raciais, quando a gente pensa em mudanças climáticas, do que os dados contam para a gente? Primeiro que as populações negras, né, e é importante também quando a gente olha e pensa em população negra, olhar também que dentro desse recorte há diversidades, né, também, né, é importante considerar também questões de classes e de raça. Então, quando a gente olha para a questão de justiça climática, o que os dados vai nos informar? Que a população negra é a população com mais que vive mais a vulnerabilidade, né, das mudanças climáticas e são mais suscetíveis aos desastres climáticos. Então, a gente vai olhar aqui favelas, né, regiões periféricas, territórios à margem da cidade sofrem mais com enchentes, por exemplo, em períodos de chuva, por conta da questão de infraestrutura. Se a gente olha também ainda para esse mesmo dado, vai dizer que a população negra está mais vulnerável quando a gente pensa, por exemplo, a exposições de doenças transmitidas por questões de água e mosquito. Então, se a gente olha para um dado, por exemplo, da dengue, que pessoas negras estão mais vulneráveis a pegar dengue do que outros grupos sociais. Um terceiro dado também vai trazer esse lugar do acesso desigual a serviços básicos, né? Então, se a gente pensa, por exemplo, em espaços de acesso à cultura, os grandes centros urbanos, né, o centro da cidade, concentram o maior número de museus, teatros, cinemas e de programações culturais. Então, todos esses dados vai nos informando que pensar a justiça climática, a justiça social, é preciso olhar por essa ótica do racismo ambiental, que existe um grupo, uma população que hoje é a maior população do nosso país, né, que está mais vulnerável às mudanças climáticas do que outros grupos por conta de todo um contexto histórico, racial, social que foi construído em nosso país. Então, olhar para essas discussões a partir dessa lógica do racismo ambiental é considerar que esse grupo, que essas pessoas precisam participar da elaboração de políticas públicas, informar também a sua realidade, os desafios que enfrentam e que possam ser convocadas, né, para cada vez mais e participando da transformação que a gente quer ver em nossa sociedade. E que as outras pessoas, né, que os nossos líderes que ocupam, né, espaços de decisão, precisam também construir um olhar mais empático, é, acessível, afetuoso, mas principalmente é, um olhar que se responsabilize, né, por essa pauta também de racismo ambiental, já que pensando nesse lugar de como a gente pode construir uma sociedade mais justa e democrática para todo mundo. Perfeito, muito bom. E aí, sobre esses desafios que você comentou, quais você diria que são os principais hoje para engajar as crianças e os jovens nessa luta pela justiça climática? Nossa, temos muitos desafios, assim, quando a gente pensa de engajar jovens e crianças. Eu acho que o primeiro, acho que a gente precisa largar essa concepção de quando a gente pensa em jovens, né? Então, é sempre quando a gente vai discutir sobre infâncias, né, crianças e adolescências, de juventude, sempre pensar
nesse lugar da pluralidade e da diversidade. Porque é muito diferente ser jovem que mora ali na região do centro da cidade de São Paulo, Faria Lima, Pinheiros, e ser jovem que mora no Grajaú e Parelheiros. É muito diferente ser jovem morando numa grande capital e ser um jovem quilombola, ribeirinho, que mora na região do Amazonas. Então, considerar essa pluralidade, essa diversidade, e melhor, essas diferenças de existências, é um jeito de nos convocar a nos deslocar o nosso olhar para construir políticas públicas e respostas que realmente é, respondam esses desafios locais desses territórios e dessas múltiplas diferenças e diversidades. Porque o problema não é ser diferente, o problema é a desigualdade. Então, a gente precisa construir respostas para enfrentar a desigualdade e que valorize essas diferenças. Então, acho que esse é um dos desafios. Eu acho que um segundo desafio que, em conversa com outros jovens, com outros ativistas, está nesse lugar também do financiamento, né? A gente percebe que essa pauta é uma pauta que está em voga, né? Que está em grande crescente. A gente vai receber já já a COP30 em Belém e que tem mobilizado comunicadores, ativistas, organizações sociais, empresas, mas a gente percebe que ainda tem chegado pouco recurso na mão de grupos minoritários que estão no território sendo impactados diretamente pelas mudanças climáticas e que estão enfrentando as mudanças climáticas. Então, coletivos, populações quilombolas, indígenas, ainda recebem pouco investimento, recurso e financiamento para realizar as suas ações de enfrentamento às mudanças climáticas e os seus projetos. Então, se eu pudesse elencar dois grandes desafios neste momento que tenho percebido quando olho para notícias e conversando com outras pessoas, eu acho que eu traria esses dois lugares assim para nossa roda. Muito bom. A gente vai falar um pouco mais para frente sobre a COP30, mas isso que você comentou sobre financiamento me lembrou também que um dos desafios que os movimentos sociais, as juventudes têm enfrentado também, diz respeito à hospedagem lá na cidade sede, né? Que os valores, assim, os relatos são de valores absurdos e que dificultam também, né? Acaba tornando ali um evento que deveria ser plural, acaba se tornando uma coisa um pouco mais elitista, né? Perfeito, eu acho que quando a gente olha para essa questão também do racismo ambiental, né, e cruza esse lugar de raça, classe e gênero, a gente vai percebendo quem são as pessoas que vão acessando esse tipo de espaços tão importante para decisão e reflexão de pautas tão essenciais, né? Então, a gente vai vendo que não é todo mundo, não são todas as organizações que têm dinheiro e grana para mandar um grupo ou representações para a COP30 por conta dos valores exorbitantes que está, por exemplo, a hospedagem. Então, isso também já vai nos ajudando a informar quais são o tipo de narrativas e corpos que estão ocupando esses espaços de decisões. Então, é perfeito, acho que isso é um super desafio, já está aí, né? Novembro acontece a COP30 e eu tenho visto poucas respostas para essa denúncia, né, que os movimentos negros sociais já estão fazendo desde o anúncio de quando a COP seria aqui no Brasil. Sim. Mudando um pouquinho de assunto agora, vocês têm feito um trabalho muito importante no IBEAC, e um deles é a campanha contra o racismo Eu Planto, que vai inserir, que vai plantar, né, 10.639 árvores nativas da Mata Atlântica na região. E uma das coisas mais interessantes é essa quantidade, né, 10.639, que faz referência à lei de obrigatoriedade do ensino da cultura afro-brasileira nas escolas, né, uma lei que já existe há mais de 20 anos e que a gente já viu várias pesquisas mostrando das dificuldades
para a implementação dessa lei nas escolas, mas queria te ouvir mais especificamente, Bruninho, sobre como que tem sido essa iniciativa, se você puder contar um pouco sobre como que surgiu a ideia e como que isso tem mobilizado os moradores de Parelheiros. Ótimo, uma excelente pergunta. Eu acho que é um pouco desse contexto, né? O IBEAC é uma organização social que existe há mais de 40 anos e há mais de 10 tem investido as suas tecnologias sociais lá no território de Parelheiros. E a gente vai para Parelheiros começa a realizar as atividades a partir do universo da literatura, né? Então a gente cria uma biblioteca, né? A Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura, que ficava num lugar muito inusitado, né? No primeiro cemitério da cidade de São Paulo, num bairro chamado Colônia. Mas aí, com o tempo, né? Durante a pandemia, como era um espaço que era um contrato de comodato, tipo, emprestado, a gente podia ficar lá, mas não era nosso. É, o cemitério pediu de volta, por ser conta do cemitério privado, porque eles iam destruir a casinha, né, que ficava a biblioteca, para construir mais lápides. E aí a gente tem que sair da biblioteca, e na época a gente tinha um acervo de cerca de 7.000 livros, e a gente começou a se perguntar aonde a gente deixaria esse acervo, né? E a gente chegou no consenso que numa comunidade que ainda enfrenta desafios básicos como acesso à água, comida, trabalho, educação, a gente não poderia criar mais um obstáculo para que essas pessoas acessassem o universo da cultura, né, o universo literário. Então, com um grupo de mulheres lá do território, a gente confeccionou 500 bolsas de panos e criamos uma campanha Eu Guardo, Eu Aguardo, a Biblioteca Comunitária Caminhos da Leitura. E as moradoras, os moradores, né, foram ficando com essa bolsa que tinha 10 títulos literários, até a gente ressurgir, renascer e ir para um outro espaço. Durante esse processo, a gente, em parceria, realizou muitas atividades com uma cooperativa familiar que chama Cooperapas, da região, e a gente descobriu que tinha um terreno que ia ser doado para uma organização social, porque Parelheiros tinha se tornado uma área de proteção ambiental, área de polo de ecoturismo, né, na gestão Fernando Haddad. E aí essa Cooperapas recebe esse terreno de doação e doa 10% desse terreno para a gente do IBEAC. Só que esse terreno tinha plantado pinhos, né, pinheiros, que é uma vegetação invasora, né, não é uma vegetação nativa. E aí esses pinos vão ser retirados e a gente precisa fazer um TCA, que é um termo de compensação ambiental. Nesse TCA, eles pediam um número menor de árvores, mas a gente resolveu plantar 10.639 árvores, que é esse plantio antirracista que a gente está chamando, né? Apesar de Parelheiros ser conhecida como a Mata Atlântica Paulista, ser a maior produtora de comida orgânica da cidade de São Paulo, né? Produzir grande parte da água que a capital bebe, né? Naqueles dias que estão muito quentes, Parelheiros serve também como um território que ajuda a resfriar a cidade. Ainda as pessoas, né, a cidade, né, e os líderes olhavam ainda Parelheiros como esse lugar à margem, esquecido. Então, a gente foi usando esse lugar da literatura, né, das palavras para recontar uma história a partir de uma lógica de abundância. E esse plantio, né, das 10.639 árvores, né, esse plantio antirracista, é um jeito de convocar a comunidade e os moradores e a cidade como um todo para olhar para Parelheiros como a potência que preserva suas comunidades indígenas, o que sobrou da Mata Atlântica. Então, é um chamado, assim, para a comunidade, os moradores e a cidade, para valorizar o que a gente também tem de melhor. São Paulo pode ser lembrado também, para além de ser um centro econômico, né, Avenida Paulista, Faria Lima, mas ser também
uma referência de como cuida da sua Mata Atlântica, dos seus povos originários. E a gente acredita que a gente pode ser essa referência. Então, é um chamado e uma convocação para que todas e todas se envolvam nesse processo. Muito bacana. E já começou as plantações, né? Sim, já começou no Dia Mundial agora do Meio Ambiente. A gente teve o nosso primeiro encontro e plantamos 1.000 árvores. Vai ter outros momentos, até agosto a gente está se organizando e espera plantar as 10.000 árvores, as 10.609 árvores, e a gente vai divulgando nas nossas redes sociais as datas, né? Então, quem estiver nos ouvindo e nos assistindo agora nesse momento, é só colocar no Instagram IBEAC, que lá a gente vai postando as datas dos próximos encontros e mutirões de plantios. E a gente espera vocês lá para colocar a mão na terra, pegar a mudinha e a gente se conectar aí nessa história tão transformadora. Muito bom. E aí, já encaminhando aqui para as nossas últimas perguntas, queria conversar um pouquinho com você novamente sobre a COP, que eu acho que tem um fato que ilustra bem a nossa conversa, né, nossa proposta aqui de hoje, que é a primeira carta enviada pelo presidente da COP, que é o embaixador André Correia do Lago, no dia 10 de março, para 197 países, listou alguns dos desafios dessa conferência que acontece em novembro em Belém, na capital do Pará. E organizações do movimento negro cobraram a inclusão do racismo ambiental na pauta e acusam, né, a presidência de ignorar o termo racismo ambiental, assim como ocorreu em edições passadas da COP. E aí eu queria te ouvir, Bruninho, na sua opinião, por que você acha que as autoridades ainda ignoram o racismo ambiental e qual que é a importância de levar essa discussão para a COP e num território também que sente muito os efeitos do racismo ambiental no dia a dia, né? Uma ótima pergunta. Eu acho que, primeiro, que as autoridades não consideram o que o movimento negro vem dizendo historicamente, porque as lideranças e autoridades não são pessoas parecidas como nós. Infelizmente, ainda não são pessoas negras. E isso nos convoca aquela reflexão da Cida Bento, né? O pacto narcísico branco, né? Então, acho que é fundamental a gente começar a repensar e redesenhar esses modelos de lideranças desses grandes blocos, né, de decisões. E a gente já conversou aqui, já trouxe alguns elementos e dados que reforçam esse lugar de quão fundamental é pensar as questões de racismo ambiental na COP30, né, que acontece aqui no nosso país, que onde o maior número da população é uma população de afrodescendentes, que inclusive é um termo que nem foi usado e citado na carta da presidência, né? E uma outra coisa que é importante considerar, né, na reflexão e que o movimento negro vem trazendo e vem puxando também para ser considerado dentro da COP30, é que como também esses países, né, os outros países também, têm uma responsabilidade de exploração colonial e que precisam ser responsabilizados quando a gente olha para a história, né, do nosso país, também de outros países que foram colonizados e que também sofrem com as desigualdades sociais e que são fortemente impactados pelas mudanças climáticas. Então, não considerar o termo racismo ambiental, não olhar para a população negra e afrodescendente, é desconsiderar todo o movimento histórico do movimento negro, mas toda a história da humanidade. Então, é fundamental que as lideranças que estão construindo, né, as propostas e as diretrizes da COP30 construam cada vez mais espaços de escutas da população brasileira, da população brasileira, mais especificamente também da população do território de Belém, né, as populações periféricas, quilombolas e indígenas, para que a gente consiga construir uma COP que reflita
a nossa identidade nacional, mas que também possibilite que a gente dê respostas reais para os desafios urgentes e complexos que cada dia surge. Então, é fundamental que considere as recomendações dos movimentos negros. Perfeito. E você tem feito parte de uma articulação também de jovens que querem construir uma COP mais diversa, uma COP que paute as realidades das populações negras e periféricas, né? Você pode contar um pouquinho como que tem sido essa mobilização? Vocês realizam encontros, como é? E qual que é a sua expectativa para a conferência? Olha, a gente do Encrespados está em diálogos bem iniciais ainda com grupos e coletivos. A gente sabe que tem coisas já acontecendo, mas está se envolvendo mais profundamente agora. Mas é esse desafio que a gente trouxe, né, aqui já para nossa conversa de hospedagem. Hospedagem tá caríssima, né? A gente conseguiu, por exemplo, parte de financiamento para locomoção, né, para as passagens de ida e volta, mas ainda não conseguimos a hospedagem, credenciamento. Então, a gente tem conversado com outros grupos, com outros movimentos juvenis, para tentar pensar de como a gente pode somar, né, uma ida em bloco, participar de programações paralelas, mas tem sido desafiador, assim. Claro que a gente almeja mandar uma representação do nosso grupo, né, do nosso coletivo, né, para participar também da programação principal, mas a gente também está muito interessado em experienciar diálogos com coletivos, movimentos e organizações que estão construindo programações paralelas, né? Poder ouvir as pessoas que estão no território, que estão experienciando todo dia, né, esses impactos, né, se mobilizando para transformar essas realidades. Então, a gente está afim também muito de se conectar com esses movimentos que estão conectados com a ancestralidade, com a terra e com essas transformações possíveis. Mas tem sido muito desafiador, né? Pensando em termos econômicos mesmo, né? Que tem sido uma COP cara para pessoas que vêm das margens, né? Pensando em todos esses custos, e que vai ser uma COP também que provavelmente, se a gente não construir processos e caminhos que democratizem o acesso de pessoas, considerando essa dimensão de raça, classe, gênero, a gente vai repetir o que a gente tem visto historicamente em espaços de decisões e de poder, que é homens brancos e mais velhos decidindo por toda uma diversidade e diferenças de corpos, histórias e realidades. Então, a gente tem a oportunidade de começar a transformar e redesenhar essa história, e eu acho que a gente precisa fazer alguma coisa. A gente que está, né, a gente do movimento negro, do movimento juvenis, o pessoal que está nas margens, tem se movimentado. Agora, a galera que está lá e que tem poder de transformar as coisas também precisam fazer. Então, acho que é essa também uma convocação, sabe, para a gente construir uma COP30 que imprima e que seja espelho, assim, da realidade, das histórias das pessoas que são mais impactadas pelas mudanças climáticas. Então, tem sido bem desafiador, mas ao mesmo tempo a gente tem encontrado muita gente potente, bacana, que tem discutido e que tem refletido a partir desses lugares, né? Como o Matheus Fernandes, né, Amanda Costa, que tem feito movimentos muito importantes aqui na cidade de convocar pessoas para discutir esse lugar do racismo ambiental e de justiça climática. Perfeito. Muito obrigada, Bruninho, pela nossa conversa, por explicar os conceitos e compartilhar com a gente esses desafios, que são muitos, e a gente aqui na Educação em Território torce muito por vocês, pelo coletivo Encrespades, pelo IBEAC,
E esperamos que dê tudo certo nessa COP30. E é isso. Vou deixar você fazer suas considerações finais e se despedir também. Ah, muito obrigado. Eu que estou muito honrado e feliz de poder estar aqui com vocês do Territórios Educativos para a Justiça Climática. Sempre que vocês me chamam por alguma coisa, eu fico com um friozinho na barriga, porque eu sei qual é a responsabilidade e a importância que tem o trabalho de vocês. E para as pessoas que estão nos assistindo e nos ouvindo, também espero que essa conversa tenha ajudado, assim, a abrir caminhos para continuar estudando, pesquisando e se conectando também com os movimentos sociais perto de vocês, porque tenho certeza que existe algum grupo de jovens, alguma liderança, algum movimento social perto de vocês que está afim de transformar o mundo, então se conecte com essas pessoas e movimentos. E para quem quiser continuar essa conversa, é só colocar lá no Instagram Bruninho Souza, que vocês me acham, pode me escrever e mandar mensagem que a gente continua conversando e colocar Encrespades no Instagram, que vocês vão ver também as ações que a gente tem realizado aí pelo mundão afora. Então, muito obrigado e espero que a gente possa se encontrar mais vezes para continuar conversando sobre o mundo que a gente quer construir coletivamente. Muito obrigada mais uma vez e a gente fica por aqui.